Irmãos e irmãs, com esta liturgia de hoje, da ascensão do Senhor ao céu, nós nos aproximamos do final do tempo da Páscoa, que se conclui no próximo domingo com a solenidade de Pentecostes. Portanto, a missa de hoje, da Ascensão, e a de domingo que vem, do Pentecostes, elas estão intimamente ligadas. Hoje Jesus sobe ao céu, depois de 40 dias da ressurreição. Subir ao céu é voltar ao seio do Pai, mas não nos deixar só. A sua presença se torna forte em nós, através do Espírito Santo, que Ele nos envia, que Ele nos concede, que está em nós, que age na igreja, que age na palavra, que agiu em Nossa Senhora, aqui com o título de Fátima. No mês de agosto, no dia 15 de agosto, diferente de nós que vamos celebrar dia 18, nós vamos transferir para o domingo, nós vamos celebrar uma outra solenidade de Maria, é a Assunção de Nossa Senhora. É diferente de Jesus que sobe, que ascende ao céu. Nossa Senhora, ela é assunta, levada até o céu. A nossa primeira leitura de hoje, ela começa dizendo assim, o livro dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, eu tratei de tudo que Jesus fez e ensinou. Quem está escrevendo este livro dos Atos dos Apóstolos é São Lucas. Então ele está falando assim, olha Teófilo, lá no meu primeiro livro, que é o Evangelho, eu falei de tudo que Jesus fez e ensinou. Jesus curou, realizou milagres, Jesus pregou, indicou o caminho certo. Praticamente, o livro do Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos é um único livro. E quem escreveu foi São Lucas. E ele está falando que escreveu com o tal de Teófilo. Quem é esse Teófilo? Teo significa Deus, e filo, amigo. Teo de teologia, filo de filosofia. Então o Teófilo é o amigo, a amiga de Deus, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que está caminhando com o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, e procura viver o que Jesus fez e ensinou, como Nossa Senhora viveu. E aí então vai falar também esse livro da ascensão de Jesus, que sobe ao céu. E ele, antes de subir, ele deixou muitas instruções. Ou seja, depois que Jesus ressuscitou, durante 40 dias, diz o Atos, ele foi aparecendo para os apóstolos. Apareceu lá em Emaús, apareceu a Madalena, apareceu a eles reunidos na casa, com portas fechadas. Ele foi aparecendo, foi dando esperança, animando. O corpo dele não é mais o nosso, é ressuscitado. Não dá para descrever o corpo de Jesus numa linguagem humana, porém com as chagas. E assim, depois de ter falado do reino, ele continua dizendo: não vos afasteis de Jerusalém, esperai até que a promessa do Pai seja realizada, e vocês vão ser batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Depois de Jesus falar tanta coisa bonita, os apóstolos viram para ele e falam assim:
Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? É como se Jesus tivesse falado tantas coisas profundas e eles estavam preocupados com uma realidade terrena. Eles achavam que Jesus era um tipo de Messias que iria pegar em armas, iria revestir os apóstolos de violência e invadir aquela cidade com toda a violência para tomar posse dali. Veja que às vezes Jesus fala coisas profundas e nós ainda ficamos com a cabecinha na terra, jogando tudo de importante que Jesus falou, que está aqui, e fazendo com que as nossas vontades fossem feitas. É como se a gente quisesse ter um deusinho para nós manipular. E Jesus agora vai dizer que eles vão receber o poder do Espírito Santo, que vai descer sobre eles, para eles serem minhas testemunhas em toda parte. Você está entendendo que receber o Espírito Santo, seja no batismo, onde nós o recebemos, seja confirmar ele na crise, seja receber o Espírito Santo com outros dons, quando nós somos ordenados, com outros dons, quando você recebe o matrimônio, é para ser minhas testemunhas, está dizendo Jesus aqui, não é para outra coisa. Então nós nos perguntemos, como que nós estamos sendo testemunhas de tudo que Jesus fez e ensinou? Nós que temos o Espírito Santo. E aí então, Jesus foi levado para o céu. Ele sobe para o céu e uma nuvem o encobriu. Interessante que a nuvem, ela é aquilo que está no limite entre a terra e o céu. É uma teofania. Ela encobre eles e Jesus sobe ao céu. Até parece uma cena bonita, mas subir ao céu significa: agora é com vocês. Eu não vos deixei só. Eu enviei o Espírito Santo. Eu fundei a igreja para que ela seja um instrumento meu até que eu volte. A igreja é a presença de Jesus. É nos sacramentos da igreja e não fora da igreja que Jesus age, que Jesus liberta, que Jesus cura. Em todo o sacramento estão isso, de modo especial e particular na Santíssima Eucaristia. Não faça como eles, que ficaram olhando para o céu enquanto Jesus subia. Se é para ser testemunha, é para repetir esse gesto em memória de mim, porque ele vai voltar. E Oxalá, e quando ele voltar na glória, na sua segunda vinda, não nos encontre somente parados e olhando para o céu. Se fosse para ficar assim, Maria não era missionária e Deus não teria permitido tantas aparições de Nossa Senhora. Maria vai dizer ao Evangelho dos Apóstolos: ide. Quantas vezes Maria ouviu e foi: ide. Ide, Maria. Ide até Isabel e ajudai-a nas suas necessidades, na gravidez. Mas Maria, quando ide, nunca foi sozinha, sempre levou Jesus.
sempre agiu pelo Espírito Santo. Ide, Maria, com José, pegue o menino e vai para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. E ela foi. Ide, Maria, com a família de Nazaré, vai ao templo, se purifica e apresente o menino. Ide, Maria, e nesse casamento, onde faltava o essencial, recorra a Jesus. Eles não têm mais vinho? Recorra a Jesus, como Maria recorreu. Ide, Maria, por mais pesado que esteja a sua via sacra, não jogue fora a sua cruz, porque é com ela que nós vamos entrar no céu. Ide, Maria, e fique ao lado de Jesus, na sua via sacra, e chegue, mesmo que esfolada, mesmo que doendo, chegue até os pés da cruz de Jesus. O Evangelho de hoje, de São Marcos, Jesus se manifesta aos 11 e diz a ele: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Evangelho significa boa notícia. Vamos nos perguntar: qual é a boa notícia que eu estou anunciando? A boa notícia não está na Rede Globo, na Record, no SBT, não está nas televisões. A boa notícia é o Evangelho. A boa notícia é Jesus. Quando você o anuncia com a sua vida, você está dando um testemunho de ser uma boa notícia. Mas nós estamos vivendo uma época de manias, de só saber ficar dando péssimas notícias. Hoje, faça a conta, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Responda para você: você encontra com pessoas que falam coisas boas ou ruins? Você encontra com pessoas que trazem notícias boas ou ruins? E oxalá, será que você encontra alguém, desde que você levanta até o final do dia, que na conversa com você, em alguma vez, pronunciou o nome de Jesus, de Maria, falou para rezar por alguém? Ou é só um encontro de fofocas, de maldades, e alá, e alá, e alá? Pensa um pouquinho. E depois você pensa de você. E eu, quando me encontro com as pessoas, eu sou uma boa notícia ou eu sou um diabolos? Diabolos é aquilo que divide. Jesus está falando aqui: ide por toda parte, ou seja, onde você for, ide e anunciai o Evangelho, a boa notícia. Quem crer, olha a sua responsabilidade de ajudar o outro a crer. Quem crer e for batizado será salvo. Fé, crer, batismo e salvação. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Agora eu quero que você preste muita atenção. Jesus agora vai falar dos sinais que acompanham quem ele disse ide, que somos todos nós. 4 sinais que Jesus nos deixou nesse Evangelho. Se você quiser acompanhar,
versículo 17 do Evangelho de hoje. Primeiro sinal: expulsarão demônios em meu nome. Não é aquela falcatrua que você vê na televisão, não. Primeiro sinal é um selo que nós recebemos. E você não pode ser medíocre de não exigir de você um selo católico de qualidade. Se os produtos hoje precisam de selo para dizer que tem uma boa qualidade, selo do ISO, não sei o que lá mais, 2000, qual é a qualidade do seu selo? Você que foi selado com o batismo, com o Espírito Santo, aqui tem 4 selos. O primeiro é esse: expulsarão demônios em meu nome. Ou seja, você tem o poder de expulsar o demônio, de falar com o demônio, em nome de Jesus. Tem gente que dá corda mais para o demônio do que para Deus, como se o demônio fosse maior que Deus. Todo momento a pessoa está: eu errei por causa do demônio, eu caí por causa do demônio, eu bebi por causa do demônio, é o demônio, é o demônio, é o demônio. E nunca ela fala: eu venci em nome de Jesus, eu vou ser curado em nome de Jesus. Você precisa expulsar o demônio usando o nome. Olha o que diz aqui: expulsarão demônios em meu nome. Então, quando você está ameaçada, diga: em nome de Jesus, na autoridade do seu nome, que seja expulso da minha casa todo mal-olhado, toda depressão, que seja expulso da minha vida a fofoca, os telefonemas de quem me liga para falar do mal. Você tem esse poder, começa a usá-lo. Se você não usa, o diabo vai te usar de outra forma. Tem até pregadores por aí que têm a coragem de dizer que as catástrofes do Rio Grande do Sul é obra de Deus. Cuidado com esse tipo de linguagem. Às vezes acontecem sinais para a gente acordar e se tornar mais humanos, como vai dizer o Papa Francisco na carta escrita nesse Dia Mundial das Comunicações Sociais, onde ele fala de inteligência artificial, fala de amor e fala da humanidade. Essas catástrofes às vezes é um sinal para a gente ver como que nós estamos afastando de Deus, mas não que Deus enviou, e se tornar mais humanos. Quanta gente em todo lugar que tem possibilidade porque foi eleito para aquilo. Nem tudo pode ser previsto, mas quem tem condições de fazer os investimentos sérios nessas áreas, não podem se omitir de fazê-los. Segundo selo, acompanhe aí: falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Não apenas nós estamos falando da glossolalia que nós vamos ouvir no domingo que vem, mas chegou a hora de falar uma nova linguagem. Você precisa falar uma linguagem que o outro entenda. Nós precisamos ter uma comunicação que o outro entenda. É um dom também de Deus, um dom do entendimento. Que a sua linguagem seja capaz
de outro compreender as verdades do céu, as verdades de Deus. Isso só se faz pelo Espírito Santo. Por isso, você precisa escutar a palavra, escutar o Espírito Santo e pedir que Ele te ajude a ter a linguagem do amor, a linguagem de Deus. Como que Deus conseguia tanto com a sua palavra chegar nas pessoas? Porque a linguagem dele não era amarrada, não era fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Que a sua linguagem não seja fazer a tua vontade, mas a vontade de Deus. Peça que a sua linguagem seja compreendida. Está na hora de falarmos novas línguas. Terceiro selo. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe farás mal algum. É uma referência também à serpente do livro de Gênesis. Aqui, vou mudar um pouquinho de assunto e te convidar a trazer para a sua vida, se você ainda não tem, aquela que pisa a cabeça da serpente, aquela que é capaz de vencer a serpente, porque ela esmaga. Não queira vencer o mal sozinho. Peça a intercessão de Nossa Senhora. E isso se faz pela oração do Santo Terço. Isso se faz tendo também a presença de Maria em casa, não como uma imagem que nós idolatramos, mas como a nossa maior intercessora. Uma casa de um católico que não tem Nossa Senhora é tudo menos uma casa de católico. Quarto selo. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Então coloque a mão quem está doente e diga em nome de Jesus sobre essa doença, porque a última palavra é a de Deus e não da doença. A última palavra é a de Deus. Então tenha essa coragem de impor as mãos também. Conheci uma senhorinha que ela dizia assim: quando lá em casa eu percebo que não está um ambiente bom, seja meu esposo que chega com algum problema e vai assim dormir, quando eu como mãe percebo o jeito que meus filhos estão e não estão bem, ela dizia assim, quando eles iam dormir, eu ia perto da cama deles, impunha a mão e rezava por eles. E ela falava que no dia seguinte eles estavam diferentes. Eles estavam com um semblante diferente. É como se tivesse dado a solução para aqueles que chegaram mal em casa. Ela, como mãe, impunha as mãos e rezava por eles. Está na hora da gente viver esse evangelho. Esses são os 4 selos. Que o seu selo seja um selo de qualidade, que passe no exame de qualidade. Está aqui os 4 selos. Jesus então foi levado para o céu, sentou à direita de Deus e lá ele foi o primeiro paráclito, olha por nós e envia o Espírito Santo. À direita do Pai, ele é o nosso intercessor. À direita do Pai, os discípulos saíram, pregaram por toda parte e o Senhor os ajudava. Não tenha medo. Não tenha medo de pregar, não tenha medo de impor as mãos, não tenha medo de curar, porque quem ajuda é o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.